Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma importante pergunta de uma senhora que é católica, ela é católica apostólica romana e está lendo a Bíblia, a Escritura, e ela começou a ler o Evangelho de Mateus. E ela teve um choque muito grande, porque qualquer católico, tá, que conhece de fato o catolicismo, tá? Não é aquele católico que diz que é católico, mas não vai à missa, não sabe nem o que é catolicismo. Mas eu falo aquele católico que lê a Escritura, que conhece a Bíblia, vai ter choques e vai abandonar o catolicismo. É o que vai acontecer com a senhora. A senhora é inteligente, conhece o catolicismo, conhece os dogmas católicos, e ela, lendo o capítulo 1 de Mateus, tá, sobre o nascimento de Jesus, ela ficou em choque, porque quando ela leu o versículo 25 do capítulo 1, e aqui está a pergunta dela, e diz assim, o versículo 25, eu vou ler a partir do versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, relações aqui sexuais, relações sexuais com ela, enquanto não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, a NAA. Então ela fala, opa, eu aprendi que Maria morreu virgem. Eu aprendi sobre a virgindade perpétua de Maria. E se Maria ela teve relações sexuais com José depois de Jesus, então ela não morreu virgem. Então o que eu aprendi é errado, minha querida. É errado. A Bíblia não defende a virgindade perpétua de Maria. Isso é um dogma católico. Tá? Que a Bíblia desmonta, destroça. Esse texto aqui é claro. Tá? Eu não sei como os eruditos católicos, né? Os padres, Papa, conseguem defender um absurdo desse. E por que eles defendem isso? Porque aquele lema nosso, protestante, cristão, de sola escritura, somente a escritura, que isso aí veio da reforma protestante, eles falam que é uma bobagem. Não existe essa expressão, essa história de sola escritura. Não existe. Porque para a doutrina católica, tá, não é só a escritura. Não é só a escritura. Tá? Eles creem, e se tiver algum católico assistindo esse vídeo, você pode me corrigir, não tem problema, tá? Se eu estiver enganado. É um triplé, eles defendem um triplé. É a escritura, tá? A tradição da igreja também está de acordo com a escritura, está em pé de igualdade, ou melhor, com a escritura, a tradição da igreja, os concílios, aquilo que os papas falaram, né, vaticinaram, e o magistério da igreja. Tá? Os bispos da igreja, os padres da igreja, na pessoa do Papa. Então, é o magistério da igreja, a tradição da igreja e a escritura. Nós não. Nós falamos somente a escritura, só a escritura. Porque se a tradição da igreja concorda com a escritura, nós aceitamos. Se não concorda com a escritura, nós rejeitamos. Então, a Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria. A Bíblia ensina que ela teve relações sexuais com seu esposo, José, após Jesus, e teve outros filhos, como Marcos, capítulo 6, versículo 3. Tá? Mateus, capítulo 8, se não me engano, fala a mesma coisa, né? Fala a mesma coisa. É a mesma citação ali de Marcos, né? Porque Mateus usou Marcos como fonte para escrever o seu evangelho. Mas outras traduções, a minha NAA já traz aqui, né, de maneira clara, porém não teve relações aqui sexuais. Mas outros textos vai trazer a expressão, outras versões, conheceu. E José não conheceu ela enquanto não deu à luz a um filho. E a palavra conhecer ali é uma linguagem de acomodação, como diz João Calvino.
ou um eufemismo. Tá? O que é eufemismo, Elias? É quando você não usa uma palavra mais forte, tá? E você coloca uma outra palavra mais branda. Como por exemplo, lá em Gênesis, o texto vai dizer assim: e Adão conheceu Eva. E conhecer ali é um eufemismo para relações sexuais. Adão não chegou, Eva, tudo bem, Eva, prazer, meu nome é Adão. Não. A palavra conhecer ali tem conotação sexual. Adão teve relações sexuais com sua esposa. Adão fez sexo com a sua esposa. Só que o escritor coloca uma outra, né, ou uma outra palavra, conhecer, para não colocar uma palavra mais forte, né? Relação sexual, sexo, os dois transaram. Então a palavra conhecer ali é uma conotação sexual. Tem conotação sexual. Assim também como aqui em Mateus capítulo 1, versículo 25. José não conheceu Maria até ela, porém não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, Cristo Jesus. Então, após o nascimento de Jesus, ele, que era esposo dela, teve relações sexuais com ela. O texto é claro, autoexplicativo. Então, a doutrina católica, minha querida, não se sustenta biblicamente. E tem mais. Jesus teve irmãos. Aí tem um termo grego, adelphos. Adelphos, que é usado para irmãos. Tá? E também era usado para parentes mais próximos. Mas no contexto, tá? E os eruditos católicos falam que ali é primos. Os irmãos de Jesus que aparecem em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 6, versículo 3, são primos, não são irmãos de sangue. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. São irmãos de sangue. Porque se Maria, aqui no capítulo 1, versículo 25, ela teve relações sexuais com José após o nascimento de Jesus, ela teve outros filhos. 2 escritores do Novo Testamento eram irmãos de Jesus, como a carta de Judas, tá? Que é o penúltimo livro do Novo Testamento. Judas ali é o irmão de Jesus, que aparece lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, irmão de sangue. E alguns falam que ele era um dos irmãos mais novos de Jesus. Outro que foi líder da igreja de Jerusalém, pastor da igreja de Jerusalém, tá? Tiago, não Tiago apóstolo, irmão de João, que foi morto em Atos capítulo 12. Não é esse Tiago, tá? Mas o Tiago que aparece lá no capítulo 15 de Atos, no concílio de Jerusalém, dando parecer sobre o concílio, é o irmão do Senhor, irmão de Jesus, que escreveu a carta, a sua epístola. Irmão de sangue, gente. Paulo em Gálatas capítulo 1. Paulo em Gálatas capítulo 1. Deixa eu pegar o texto aqui, rapidamente, que eu não quero me delongar. Paulo, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1. Ele vai falar que ele foi até Jerusalém e se encontrou com as colunas da igreja. Pedro, Tiago e João. Tiago, que Tiago é esse? Irmão do Senhor. E Paulo vai falar aqui, ó. Paulo vai falar. Deixa eu pegar aqui. Está no capítulo 2. Cadê? Capítulo 2, versículo 9, fala... Cadê? Capítulo 1. Aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Pedro, né? E fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor. Irmão aqui é de sangue, não é primo. Não é irmão em Cristo também. É irmão do Senhor. Senhor aqui é quem? Jesus. Jesus. Então, a ideia do dogma
que Maria morreu virgem, a virgindade perpétua de Maria não pode ser provada biblicamente, porque ela teve relações sexuais com José após Jesus, conforme o capítulo 1, versículo 25 de Mateus, e teve outros filhos, irmãos de Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Olha Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Cadê? É aqui mesmo. Diz assim: não é este carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Veja que ele cita aqui só os irmãos, só os homens. Mas Jesus também teve irmãs. Não sabemos quantas, mas ela teve. Ela teve. Então, esse Tiago é o que escreveu a sua carta, tá? Que Paulo cita lá em Gálatas capítulo 1. E esse Judas aqui, os estudiosos falam isso, é aquele que escreveu a sua carta também, a sua epístola, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, irmão do Senhor também. Então esses textos jogam por terra o dogma da virgindade perpétua de Maria, que ela morreu virgem. Por quê? E aqui eu vou encerrar o vídeo. A Maria dos evangelhos, ela é humana. É humana e a importância não está nela. A importância está no filho dela. Só que a Maria da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Ela é divina. É praticamente uma deusa. E eu vou provar. Pegue o manual de dogmas católico e você vai ver. Maria, e eu falei isso num vídeo aqui, queridos. Ou minha querida também, você que fez a pergunta. Veja aqui sobre as heresias, né? Eu respondi uma pergunta e fiz uma série, né, falando sobre o arianismo, monofisismo, docetismo, nestorianismo. Assista lá, são vídeos recentes aqui do canal. Você vai gostar. E tem também um vídeo que eu fiz falando e explicando de maneira coesa, consistente, sobre protodulia, hiperdulia e dulia. E eu falo também de Maria, o culto a Maria. Hiperdulia é o culto dedicado à Virgem Maria, tá? Que é mais uma adoração, idolatria pura a Maria. E o dogma católico traz Maria como corredentora, advogada, mediadora e intercessora. E ela não morreu, tá? Que foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII, que ela não morreu, ela foi assunta aos céus. Olha só, assim como seu filho foi assunta aos céus, Maria não passou pela morte. Ela foi assunta aos céus também. E está lá à direita de Deus, intercedendo por nós, advogando as nossas causas, tá? Orando por nós. Olha só que loucura. Então, a Maria da Igreja Católica Apostólica Romana é quase uma deusa. E ela disputa com seu filho, Jesus, os mesmos ofícios. Porque na Escritura, no Novo Testamento, quem é o mediador é Cristo. Quem é o intercessor é Cristo. Tá? Quem ora por nós, ou intercede por nós, é Cristo. Não é Maria. Mas na doutrina católica apostólica romana, Maria disputa com seu filho, Jesus, os mesmos ofícios. Isso é heresia das bravas. Tá? Maria não intercede, não é advogada. Maria não é intercessora, não é mediadora, porque ela está morta e sepultada. Morto não media, morto não advoga, morto não fala, morto não sabe o que acontece aqui, ou o que está acontecendo no planeta. Morto não intercede por ninguém. Então, aqui está respondida a sua pergunta, tá? E a Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria, porque após Jesus ela teve relações sexuais com seu esposo José, conforme diz Mateus capítulo 1, versículo 25, de maneira clara, coesa, consistente. Esse texto é irrefutável. É claro,
Então está aqui respondida a sua pergunta, minha irmã. Eu poderia falar mais coisas, né, sobre quando começou essa história da virgindade perpétua, enfim, mas o vídeo ia ficar muito longo, muito longo. Mas creio que eu fui pontual aqui e taxativo. Deus abençoe a senhora, a sua vida, a sua família. Deus abençoe também a todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receber todas as notificações. E deixa aqui também as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós estaremos selecionando e em breve fazendo vídeos respondendo. Tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.